Olá! Quais são os motivos que levam a vigilância sanitária a realizar as ações de advertência, autuação e interdição de serviços de alimentação? Um dos principais motivos que levam à tomada de ações por meio da vigilância sanitária é a higiene extremamente deficiente dos equipamentos, da estrutura, das instalações de um local que manipula, que prepara alimentos. Entre os principais motivos, nós temos a higiene extremamente deficiente. A higiene, ela pode se apresentar de diferentes formas. Podemos ter algumas não conformidades que são consideradas leves, que são alguns detalhes em que a gente ainda não tem a presença de incrustação ou que não são sujidades extremamente visíveis, mas também temos alguns graus de higiene em que fica evidente um acúmulo muito considerável de sujidades. E nesses casos, eles podem sim, dependendo do grau de não conformidade, pode ser um motivo de advertência, autuação ou interdição. Bom, entre os principais motivos que se tem de advertências, autuações e interdições, se tem a higiene extremamente deficiente desses ambientes de preparo, de manipulação de alimentos. Uma higiene deficiente, ela se resume a sujidades extremamente visíveis em todas as estruturas, instalações, equipamentos, utensílios. Essa higiene, ela não atende às normas que são determinadas, porque as normas que determinam a higiene, elas falam em higiene diária e higiene periódica. O primeiro passo para que um estabelecimento de alimentos ele consiga dispor de condições mínimas de higiene é determinar o que são limpezas periódicas e o que são as limpezas diárias. As limpezas periódicas, elas são aquelas limpezas que não são limpezas do dia a dia. Elas estão relacionadas à questão de higiene do teto, parede, janelas e telas, sistema de exaustão, ar-condicionado. Já as limpezas diárias, elas estão relacionadas à limpeza do dia a dia. Nessa questão, nós temos a higiene de mesas, que são superfícies de contato, equipamentos e utensílios. A partir dessa determinação do que é dia a dia e o que é frequência periódica, a gente consegue organizar os processos de higiene desse estabelecimento. Para que isso ocorra, precisamos descrever essa documentação e, a partir daí, aplicar os treinamentos com a equipe, pois é a equipe que vai realizar a execução desses processos. Para que possamos ter uma higiene eficaz, é muito importante ter atenção a dois principais itens. Um deles são os materiais utilizados nos processos de higiene e o outro são os produtos químicos, os produtos que a gente usa para os processos de esfrega de superfícies, de áreas em que o alimento tem contato e as demais áreas do local de preparo, de manipulação. Os materiais que a gente for utilizar, eles não podem veicular alguma contaminação aos alimentos. Nesse item, temos que ter um cuidado muito grande com a questão de esponjas. Por exemplo, se eu utilizar uma esponja para lavar um ralo, uma canaleta ou um estrado que tem contato com o piso e depois eu for utilizar aquela mesma esponja para lavar uma bancada ou uma mesa, com certeza eu vou estar veiculando ou, no caso, levando a contaminação da área suja para aquela área mais limpa. Então é importante que se tenha esponjas exclusivas que vão ser usadas nas superfícies de contato e organizamos uma outra esponja para lavar essas áreas sujas. É importante que essas esponjas, elas também sejam esponjas exclusivas para isso,
não utilizamos as mesmas esponjas que são lavadas à louça tradicional, no caso a louça comum do dia a dia. Utilizamos esponjas exclusivas para esses processos. Quanto à questão dos produtos químicos, é muito importante que o produto utilizado ele não vai veicular nenhum odor e nenhum gosto para aquele alimento. Então, hoje no mercado tem produtos de uso industrial, tem detergentes neutros, demais detergentes alcalinos, que são produtos que não têm odor, não vão levar uma contaminação para o alimento. São produtos de diluição, em que então você consegue ter um rendimento muito maior também. Um outro motivo, especialmente relacionado à autuação e interdição, é o armazenamento e o uso de produtos vencidos, ou seja, produtos com data de validade expirrada. Isso é muito grave, é um grande risco para a saúde do consumidor, é um grande problema também para o empresário, porque querendo ou não, em algum momento ele tem desperdício desses alimentos. Portanto, é possível ter um controle em várias etapas do processo em que a gente consegue, se faz possível, evitar a ocorrência ou, no caso, reduzir de forma drástica essa ocorrência de alimentos vencidos. Uma medida importantíssima que está voltada a um vencimento até mesmo precoce de um alimento é a temperatura de recebimento, ou seja, a temperatura em que você recebe a mercadoria do seu fornecedor, como também as condições de temperatura em que você armazena esses alimentos. Se caso você tiver alguma falha no recebimento ou durante o armazenamento, esse alimento vai ter um desenvolvimento de micro-organismos de forma mais rápida e ele vai estragar muito rápido e não vai ter um processo de cozimento, algum outro processo térmico que vai recuperar esse alimento já com essa validade expirrada em função das condições inadequadas, tanto do recebimento quanto do armazenamento. Mas então, quais que seriam as condições adequadas de recebimento e de armazenamento? No momento que se recebe alguma mercadoria, precisa verificar se a temperatura daquele alimento está de acordo com o que está previsto na rotulagem. Por exemplo, você recebe um queijo e o produtor desse queijo, quem produz, determina que a temperatura deve estar de 5 até 10 graus. E quando você for fazer a conferência dessa temperatura, esse queijo estiver com uma temperatura superior a 10 graus, por exemplo, a 18 graus, não é ideal a gente receber essa mercadoria, porque esse produto já vai estar tendo um desenvolvimento de micro-organismos, começa um processo de deterioração, ele vai estragar muito rapidamente antes da validade prevista após a abertura dele. Outro aspecto extremamente importante a ser avaliado no momento do recebimento é a validade dos produtos. Muitas vezes, sem ter esse controle, sem fazer essa conferência, acaba que se recebendo um produto muito próximo do vencimento e às vezes você adquire uma quantidade significativa e de acordo com a demanda de produção, esse alimento vai vencer antes de chegar ao uso. Então essa é uma questão muito importante, demanda bastante cuidado e consequentemente conseguimos evitar desperdícios fazendo esse monitoramento na entrada. Outra medida que contribui de uma forma muito positiva para evitar o vencimento dos alimentos, seja alimentos armazenados em refrigeração ou alimentos congelados, é a identificação desses produtos. Ou seja, todos os produtos precisam ter uma etiqueta de identificação e que vão constar as seguintes informações: nome do produto, data de produção ou abertura e data de validade. Essas três informações
são obrigatórias de acordo com as normas sanitárias da vigilância e que vão sim contribuir de uma forma muito positiva para que você tenha perdas no seu negócio de alimentação. É questão de treinar os colaboradores para realizar o procedimento assim que um alimento for preparado ou assim que o alimento for aberto. Certo, vamos simular a seguinte situação. Vamos supor que o seu estabelecimento de alimentos, ele recebeu uma vistoria, ou seja, uma visita da vigilância sanitária, e você, responsável legal do estabelecimento, recebeu apenas uma advertência verbal. A advertência verbal não consta nada documentalmente, é uma medida muito leve, porém exige a correção de um item não considerado nada grave, nada significativo, apenas um detalhe muito simples. Essa advertência verbal, ela somente se enquadra em estabelecimentos que já tenha o alvará sanitário, que tenha o manual de boas práticas, os procedimentos operacionais de forma objetiva e que realmente funcione e que tenha o controle dos processos. Somente nesses casos, porque são detalhes, daqui a pouco algum ponto de higiene que tenha passado, ou numa gama de tantos alimentos preparados e identificados, apenas um alimento talvez não esteja com todas as informações na etiqueta. Então, realmente, são coisas mínimas, muito levianas, para que tu tenha uma advertência verbal. E como eu comentei, se enquadra apenas em estabelecimentos que já têm os controles e que esses controles funcionam diariamente. Caso contrário, a advertência verbal, ela não acontece. Agora, uma advertência documental já é algo documentado, registrado pela vigilância sanitária, em que ela vai apontar os itens não conformes, ou seja, aqueles itens que não estão de acordo com as normas sanitárias. São, na verdade, os erros cometidos no seu estabelecimento. No caso de uma advertência desse sistema, se faz muitas vezes necessário a elaboração de um plano de ação, que na verdade é um planejamento por meio de medidas que vão solucionar os itens apontados pela vigilância. Normalmente, a vigilância determina um prazo de entrega desse plano de ação e com esse plano de ação em mãos, eles vão avaliar todos os itens e vão dar um parecer, vão dar uma posição, se eles concordam com aqueles itens da forma que tu queira regularizar, que tu queira resolver, e também se eles aceitam os prazos que você vai estar propondo. Então, um plano de ação, ele consiste nisso. Você vai ter que propor uma forma de resolução dos apontamentos e propor um prazo para fiscalização. Dependendo do grau de não conformidades, muitas vezes eles determinam um prazo para que você resolva. Eles não te dão a opção de tu sugerir um prazo. Então, são situações particulares. Cada caso é um caso. Então, vai depender das condições que o seu estabelecimento se encontra. Mas, de qualquer forma, precisa ser apresentado um plano de ação dentro do tempo determinado pelo órgão fiscal e ele vai determinar se ele aceita uma proposta de regularização por parte da empresa ou ele vai te determinar que, por exemplo, se em 15 dias a sua empresa não resolver, não atender aqueles itens exigidos, você vai sofrer uma penalização maior, que pode ir de uma autuação, uma interdição parcial ou até mesmo
uma interdição total do seu estabelecimento. Agora, no momento que um estabelecimento de alimentos ele é autuado, ou seja, ele recebe uma multa, significa que algo no processo de produção, de manipulação ou disposição desse alimento esteja comprometendo a saúde e a integridade do cliente, ou seja, do consumidor final. Aí se tem um problema muito mais significativo. Precisa se tomar ações imediatas, o mais breve possível, para corrigir o problema e evitar a recorrência desse item não conforme. E agora, o que o estabelecimento multado faz? Ele precisa apresentar uma defesa em tantos dias que são determinados no documento do auto de infração. Ele precisa apresentar a medida corretiva, ou seja, a medida, a ação que vai corrigir aquele problema, e dependendo ainda das condições ou dos apontamentos, ele vai se enquadrar na apresentação também de um plano de ação.